É por isso que temos que ser bons estudantes da Bíblia e estudarmos por nós mesmos. Porque essa é apenas uma ideologia. Há inúmeras ideologias que foram introduzidas só para enganar. Portanto, precisamos ler nossas Bíblias para saber o que é dito sobre essas coisas simples. O que dá para perceber é que, sim, os judeus querem que isso aconteça, mas o que eu não vejo a maioria das pessoas perceberem é o quanto os evangélicos querem que esse templo seja reconstruído. Eu tenho visto algumas pessoas dizerem: os judeus fizeram essa moeda com Ciro, mas não, foram os protestantes evangélicos que fizeram essa moeda com Ciro. E é por isso que ela é tão enganosa, pois utiliza princípios que são verdadeiros e pega ideias e simplesmente as modifica. E é isso que a torna um bom engano. A grande verdade é que essa ideia foi fundada em uma má compreensão da profecia das 70 semanas em Daniel capítulo 9. E vemos que quase todas as interpretações com relação ao fim dos tempos são má interpretações da profecia das 70 semanas de Daniel 9. A questão é que não precisamos temer o futuro a menos que esqueçamos os erros do passado. Precisamos revisar a história, precisamos entender a história. E isso é algo que realmente está sendo apagado da sociedade, pois não entendemos a história. Não entendemos de fato o que foi a Declaração dos Direitos e todas essas coisas. Bem-vindos a mais um episódio de A Verdade Importa. Eu sou Matthew Shonshey e esse é Mackenzie Drubbett. Estamos de volta e eu espero que você tenha assistido a primeira parte desse episódio sobre o Projeto 2025. Nós estamos dividindo em duas partes. Então, se você está assistindo isso agora, mas não sabe exatamente o que está acontecendo, se está meio perdido, volte e assista a parte 1, pois ali nós vamos construir o fundamento sobre esse assunto do Projeto 2025. Este projeto é um plano de transição governamental de mais ou menos 900 páginas que visa transicionar a agenda liberal americana para uma conservadora. É isso que o falso profeta está fazendo atualmente. Sim, e mais uma vez, antes de começarmos, eu quero dizer que nós temos muito material para compartilhar. Temos diferentes boletins informativos que você deve receber em AmazingDiscoveries.com. Quer dizer org? Obrigado. Vá até lá e acesse nosso site. Se você for até onde estão os nossos boletins, ali você encontrará tudo que temos de notícias sobre profecias, eventos, versos bíblicos, diários, que serão uma bênção para você. E, mais uma vez, estamos baseados em doações. Portanto, se você quiser nos ajudar a realizar programas como esse e apoiar o Verdade Importa, ficaremos gratos por seu apoio e por suas orações também. Porque é preciso muito esforço para pesquisar essas coisas e também para levar o Evangelho ao mundo inteiro. Portanto, vamos direto ao assunto novamente. Esse documento para 2025, que é um guia para o governo dos Estados Unidos. Muito bem. Então, como já mencionamos, segundo eles, os conservadores pretendem, a partir do primeiro dia de mandato, desconstruir o Estado administrativo. E vimos no episódio passado o que isso significa. Nós vimos que existe uma agenda climática, globalista, papal, muito forte, mas do outro lado, você tem esse projeto 2025, que apresenta uma ideia completamente oposta à agenda da mudança climática. Vamos recapitular um pouco aquilo que vimos no outro episódio. Diz assim: a próxima administração enfrentará um grande desafio ao desvencilhar-se das políticas e procedimentos que visam avançar as iniciativas radicais de gênero, raciais e igualitárias debaixo do estandarte da ciência. E aí nós mostramos o John Kerry usando a ciência. Meio grau, 1,5 graus. Isso. E aqui diz que logo depois desse fanatismo climático do Biden, será necessária uma mudança de rumo governamental. O documento diz que os recursos federais governamentais utilizados para avançar a agenda woke devem ser completamente retirados. Esta será a prioridade dos conservadores. Então nós vemos que eles querem decapitar essa agenda de esquerda, acabar completamente com ela, fazer uma limpeza total. Claro, se essa transição acontecer em 2025.
Pessoalmente, eu vejo que as coisas estão caminhando nessa direção. Quando olhamos para as pesquisas, parece que está realmente se inclinando. Agora, não sabemos exatamente se vai seguir nessa direção, mas nós vemos que há esse movimento, um impulso paralelo da extrema esquerda com a extrema direita, que vai causar uma síntese profana no meio. Sim, e é disso que se trata o hegelianismo. Nós já falamos sobre a dialética hegeliana. No último episódio, nós falamos sobre a intenção desse conflito entre a esquerda e a direita. Vejamos as diferenças e semelhanças entre as duas agendas. Como mostramos no episódio passado, de um lado temos o comunismo e de outro o reavivamento conservador. De um lado temos o discurso da mudança climática e do outro um discurso contrário à mesma. De um lado temos o Fórum Econômico Mundial, as Nações Unidas, e do outro um grupo que é mais patriota, os conservadores. Ainda assim, eles têm alguns pontos em comum, que são aqueles 3 últimos pontos ali. E a partir de agora, nós falaremos a respeito destes pontos. Este é um assunto crucial. Em 2017, o Donald Trump fez uma mudança muito significativa. Em 2017, ele alterou 7 décadas de política internacional americana ao elaborar um plano para mudar a Embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para a cidade de Jerusalém. Em 2018, ele finalmente mudou a embaixada, contrariando toda a pressão global para não fazer tal coisa. Ela foi transferida para Jerusalém. Agora, quando a transferência foi feita, eles montaram uma estrutura temporária. Não é como as outras embaixadas americanas oficiais. Sendo assim, durante a administração do Biden, eles poderiam facilmente ter revertido isso. Mas o que aconteceu é que, na verdade, o Biden seguiu adiante com esse plano de transferir a embaixada para Jerusalém. E é interessante que temos um presidente católico com um presidente protestante movendo-se na mesma direção. Que, na verdade, é uma medida religiosa. Sim. Não é uma medida puramente política. E veremos isso em detalhes. Diz aqui, quase 5 anos depois que o presidente Trump quebrou décadas de política internacional americana, ao reconhecer Jerusalém como a capital de Israel e mover a embaixada americana para lá, a administração do Biden está seguindo adiante com os planos para construir uma embaixada permanente na cidade. Portanto, vemos aí que esses 2 presidentes, apesar de apresentarem divergências entre si, ao mesmo tempo concordam em pontos muito significativos. Mas antes de nos aprofundarmos nisso, eu não sei quanto os nossos ouvintes entendem a natureza dessas disputas territoriais. E o que vamos mostrar não é para dissecar todo o assunto, mas apenas para dar um apoio visual do que estamos falando aqui. Veja, é uma situação muito rara e única que algo do tipo esteja acontecendo. O Trump declarou Jerusalém como a cabeça do Estado de Israel em 2017. Ele declarou que ele vai mover a embaixada para lá. Mas o que é interessante é que tanto Israel como o governo palestino clamam Jerusalém como a sua capital. Agora, as partes amarelas são do Estado judeu, as verdes do Estado árabe. E bem ali no meio, no Estado árabe, temos Jerusalém. E, naturalmente, por mais de um milênio, tem sido o centro de interesse de todas as religiões baseadas na Bíblia. Então, esta cidade tem uma enorme significância religiosa para judeus, cristãos e muçulmanos. Isso complica muito a situação política. A antiga cidade de Jerusalém, especialmente, tem vários locais sagrados para as 3 religiões, o que inclui o Muro Ocidental, a Igreja do Santo Sepulcro e a Mesquita de Al-Aqsa. Então, vemos que é sobre isso que estamos lidando aqui. E, na verdade, o povo judeu, ou um grupo de judeus, pelo menos, estão dizendo que tudo está pronto para a construção do 3º templo. Agora, o que vamos focar hoje é a respeito da visão que o falso profeta tem sobre os eventos finais. Nós veremos que o falso profeta foca muito na construção do 3º templo. Esse templo tem uma grande significância em sua escatologia dos eventos finais. E os judeus também. Eles também têm essa visão em comum de que o 3º templo vai ser importante. Esse artigo aqui reflete a perspectiva judaica, veja só. Ao estarmos ansiosos pelo 3º templo, de repente, aparece a novilha vermelha. Isso quer dizer o quê? Que eles estavam tentando criar essa novilha vermelha. Nós vemos pela comunidade judaica que esse é o pensamento dela. Não são todos os judeus, mas muitos estavam querendo que fosse criada essa novilha vermelha, e eles finalmente conseguiram.
Diz assim, de acordo com o livro de Números, o tabernáculo e o templo foram purificados com as cinzas de uma novilha vermelha. A Torá ordena que uma novilha vermelha, sem mancha e sem defeito, fosse oferecida. Ora, mas o que a novilha simbolizava? Simbolizava Jesus Cristo. Mas eles acham que a novilha vermelha é um fim em si mesma. Eles não a veem como meramente um símbolo do Messias. Não entendem que esse símbolo foi estabelecido por Deus para este fim, para representar o Messias. É por isso que ela não podia ter defeito. Aqueles animais que eram sacrificados eram para representar o sacrifício perfeito de Cristo. Sempre representava Cristo. E, como sabemos, o sacrifício de Cristo foi completado na cruz. A lei rabínica acrescenta várias exigências com relação às novilhas vermelhas. Eu fiz questão de salientar isso, porque é muito interessante. Veja, você tem aquilo que está na Bíblia. Por exemplo, o templo era purificado com as cinzas da novilha vermelha, dentre outras coisas. Mas esses acréscimos são encontrados em todo o judaísmo. São acréscimos rabínicos. Leis. Sim, leis. Coisas que não estão ali no original. Veja, eu assisti muitos cultos de rabis durante o sábado, e praticamente em todos eles, a Torá nem é mencionada. Eles falam que o rabi fulano de tal falou tal coisa, o outro rabi falou aquilo, o outro rabi aquilo outro. Então, vira essa loucura que não tem nada a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus, com a Torá ou Tanakh, como eles chamam todo o Antigo Testamento. O homem se torna o foco novamente. Exato. Eles acrescentam ideias de homens na palavra de Deus. Tradicionalismo. Exatamente. Isso mostra como essas coisas podem destruir o que está na Bíblia. Não podemos pegar uma tradição humana ou o que um rabi disse e alterar a Bíblia. Portanto, os judeus estão dizendo, estamos prontos, temos as novilhas, estamos prontinhos para construir o terceiro templo. Agora, existe um site chamado Moedas do Templo. Aparentemente, este site é judeu, e este site diz assim, a moeda do templo, que é um design original nosso, foi produzido para reconhecer Jerusalém como a eterna santa cidade onde o templo de Deus estava localizado. Isso é muito comum na cabala judaica. Eles não gostam de usar o nome de Deus em vão, então eles removem a vogal da palavra Deus. É uma maneira de não falar o nome de Deus, mas contanto que você não esteja blasfemando ou usando o nome dele em vão, não há problema. Mas a questão é que essa moeda tem ali o rei Ciro e o Donald Trump. E o site diz, o lado oposto da moeda reconhece Ciro o Grande e o presidente Trump. E, aliás, sabemos que o rei Ciro representa a Medo-Pérsia naquela estátua de Daniel 2. E diz assim, reconhecemos o papel desses dois, do rei Ciro e do Donald Trump, de reinstaurar Jerusalém como a capital. E, aliás, o rei Ciro ficou conhecido por quê? Porque ele permitiu que os israelitas voltassem para reconstruir o templo. Reconstruir o templo. É isso mesmo. No passado, o rei Ciro reconstruiu o templo. E hoje, o Trump moveu a embaixada para Jerusalém, o que fomentou esse grande interesse pela reconstrução do último templo. Segundo o site diz, aquela é a eterna localização do templo. Um dos atos mais misericordiosos de Ciro foi libertar os judeus da cativeiro em Babilônia. Ciro permitiu que esses voltassem à terra prometida e os restaurou a Jerusalém, e deu a eles o direito de reconstruir o templo. Então, nós vemos que, pela perspectiva judaica, o Trump é muito importante, porque ele está tendo esse mesmo papel. Eles o comparam a Ciro porque ele abriu o caminho para isso. No passado, foi o Ciro que deu aquele decreto para dar início à reconstrução gradual do templo. E hoje eles veem a questão da embaixada americana como parte do processo moderno da reconstrução do templo. Agora, o interessante é que, apesar deste site parecer ser judeu, quando você pesquisa melhor, você descobre que é um site evangélico. Você descobre isso ao ler algumas das declarações sobre o que eles acreditam. Diz assim, Israel é a terra santa, é a terra escolhida por Deus, e os judeus são o povo escolhido de Deus. Como cristãos, nós precisamos dar apoio a Israel e ao seu povo, por causa das seguintes razões. Deus diz que ele abençoará aqueles que os abençoarem. Por aqui já fica claro que esse grupo não se considera judeu, mas que deve algo a eles. Então não resta dúvida que este site pertence a um grupo que não são os judeus. Bem, ali diz que é um grupo cristão. Como cristãos, precisamos apoiar Israel.
e assim por diante na lista. E é incrível que os cristãos estejam interessados em que esse Cyrus, Trump, estabeleça tudo em Jerusalém, porque eles não são judeus. Não, mas eles têm um grande interesse nisso. Aqui a gente já começou a ver que, veja, eu não acho que as pessoas comuns percebam que os evangélicos são os maiores interessados na reconstrução desse templo. Eu já vi gente dizendo que essa moeda aí foi feita pelos judeus, mas não, foram os protestantes evangélicos que fizeram essa moeda com Ciro. E em seu próprio site eles reconhecem que os judeus ainda são o povo escolhido de Deus e que as promessas feitas por este àquele povo não foram revogadas. E é disso que se trata o dispensacionalismo. Eu sei que a gente já falou um pouco sobre isso antes, mas eu quero focar nessa questão hoje, porque o dispensacionalismo baseia-se numa má compreensão das profecias das 70 semanas de Daniel. Praticamente todas as denominações têm uma compreensão errada a respeito das 70 semanas de Daniel capítulo 9. Muito bem, o dispensacionalismo entende que Israel e a igreja cristã têm papéis distintos e destinos diferentes no plano de Deus. Israel é vista como o povo escolhido de Deus, com promessas do Antigo Testamento que ainda não foram cumpridas. Mas será que ainda há promessas não cumpridas para o povo de Deus? Daniel 9 diz algo diferente. Mas, continuando, já a igreja cristã, e aqui está falando das igrejas protestantes evangélicas, são vistas como uma nova entidade, diferente de Israel, cujo papel é espalhar o evangelho na Era da Graça. Essa Era da Graça é algo interessante. Uma dispensação é como um período de tempo. Eles acreditam que desde Adão até agora, houve 7 períodos de tempo, 7 dispensações, que são separados por aspectos diferentes ao longo do plano da salvação divino. E desde a morte de Cristo, nós estaríamos na Era da Graça. Agora, o problema com essa visão é o seguinte: uma vez que eles ensinam que os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, que sempre estiveram em vigor, você sabe, as pessoas dizem que os 10 mandamentos só começaram a valer ali no Sinai, mas isso não é verdade, porque Adão e Eva quebraram a lei ali no Éden mesmo. Mas a verdade é que a lei sempre vigorou. Nunca houve um período de tempo em que a lei de Deus não estivesse em vigor. Por exemplo, quem era perfeito até que a iniquidade foi achada nele? Falando sobre Lúcifer. Lúcifer, que existiu muito antes de Adão e Eva. Lúcifer já havia quebrado a lei ali no céu mesmo. A lei de Deus sempre foi parte do governo dele, muito antes da fundação desse mundo. E a Bíblia diz que mesmo nos novos céus e na nova terra, lá faz menção às novas luas e aos sábados. Ou seja, haverá sábado na nova terra. Então a lei de Deus é eterna. Jesus disse que nem um jota, uma vírgula, seria tirado até que tudo fosse cumprido. Ora, sabemos que tudo não foi cumprido ainda porque ele não voltou. Então o problema do dispensacionalismo, dessa Era da Graça, é dizer que você pode quebrar a lei tanto quanto quiser e está tudo bem, porque afinal você acredita em Cristo. Mas isso não faz sentido. Não, com certeza. E se olharmos para Apocalipse, veremos que nos 3 primeiros capítulos, ele fala sobre essas igrejas, e essas igrejas representam diferentes períodos de tempo, desde Cristo até agora. E diz que algumas dessas igrejas têm o espírito dos nicolaítas e a doutrina dos nicolaítas. E quem são os nicolaítas? Eles eram um grupo de pessoas que acreditavam na graça barata, ou o que chamaríamos de graça barata, e que a lei não era mais obrigatória, que foi pregada na cruz. Eles tinham todas essas ideias. E isso é algo semelhante ao que está acontecendo aqui. Mas em Apocalipse, nos 3 primeiros capítulos, está escrito: vocês têm as doutrinas dos nicolaítas que eu odeio, é dito. Portanto, Deus instituiu uma lei, porque essa é a única maneira de manter a aliança. A aliança entre nós dois tem que ser obrigatória de alguma forma, e é isso que a lei e o cumprimento da lei fazem. E é assim que nós participamos da aliança e participamos da promessa. Mas aqui temos uma visão totalmente diferente, e o dispensacionalismo, que é essa era da graça, que é a doutrina dos nicolaítas. Sim, e eu não quero que as pessoas comecem a nos acusar de legalistas, legalistas.
Porque nós não estamos dizendo, de maneira alguma, que somos salvos por guardar a lei. Com certeza. Nós somos salvos apenas pela fé em Cristo. Mas dentro desta salvação, a fé sem obras É morta. Portanto, as obras são o resultado de se estar em Jesus. O próprio Jesus não quebrou a lei em nada. E nós devemos seguir o exemplo de nosso Mestre. Em Hebreus é dito que temos um sumo sacerdote que intercede em nosso favor, caso nos arrependamos, confessemos e pedimos por força e fé para abandonar a nossa vida antiga. E ele vai nos perdoar. Portanto, se eu digo que a lei simplesmente acabou, todo o plano da salvação simplesmente não faz mais sentido. O processo de santificação é se aproximar de Deus. E quem define o que é aproximar-se de Deus é Ele mesmo. Jesus disse: se você me ama, guarde os meus mandamentos. E essa não é uma questão de aliança antiga contra a aliança moderna. Não. Infelizmente, os protestantes acreditam nisso hoje. Já posso até ver os comentários dizendo legalistas, mas nós não somos legalistas, nem um pouco. A nossa fé é somente em Cristo, mas o resultado natural de um relacionamento com Jesus é a guarda dos mandamentos. O que você semear, você colherá. Portanto, se fazemos o mal, a que videira estamos ligados? Cristo disse: eu sou a videira, vocês os ramos. Uma boa videira não dá frutos ruins. Certo? Portanto, se estamos em Cristo, devemos dar frutos de Cristo. É só o que estamos dizendo. Não estamos trabalhando para irmos para o céu. É uma questão de obediência. Não é uma obra para a salvação, mas entendemos o processo de salvação, o quanto Cristo foi ferido, porque o pecado entrou no mundo, então queremos evitar isso. Imagine passar por todo o processo do Antigo Testamento, cada vez que você pecar, ter que cortar o pescoço de um cordeiro. Agora, substitua esse animal pelo Filho de Deus. É como crucificar o Salvador de novo e não sentir remorso por isso. Você não confessa seu pecado, não se arrepende de nada. Você não chega perto dele. E veja, todos os 10 mandamentos são para o nosso bem. Não tomar o nome de Deus em vão, não adorar ídolos, honrar pai e mãe, não mentir, não adulterar. Tudo isso nos ajuda em nosso relacionamento para com Deus e nosso próximo. Então, por que alguém não quereria guardar esses mandamentos? Não por obrigação, mas por amor. Eu sei que tem grupos de judeus ortodoxos que pensam que a salvação vem pela guarda da lei. A salvação é pelos méritos deles. Mas não é isso que estamos pregando aqui. E eu espero que isso tenha ficado muito claro. Então, essa era da graça é, na verdade, a era da graça barata. Porque a maioria dos protestantes dizem que a lei foi pregada na cruz, mas ela não foi. E como conectar esses dois grupos? De um lado Israel e do outro lado a igreja cristã. Bem, eles dizem que ambos serão salvos pela fé no Messias que ainda virá. Mas o nosso Messias já veio. Nós sabemos que ele vai vir novamente. Já na outra visão, eles dizem: não aceitamos o Messias de vocês, mas acreditamos que ele ainda virá. Então é aí que o dispensacionalismo acha terreno comum com o judaísmo. E nós também vemos que isso nos leva a uma visão mais ampla do falso profeta, ou melhor, do protestantismo apostatado. Esse dispensacionalismo é muito interessante porque as conclusões ensinadas pelo dispensacionalismo utilizam um método interpretativo chamado futurismo, sobre o qual falaremos em breve. E é somente por meio do futurismo que você pode chegar a essas conclusões aí. Nós daremos uma olhada bem rápida nelas. Mas uma das doutrinas evangélicas mais populares por aí é a ideia do arrebatamento. Sim. Veja, a gente acredita que... Isso está em Mateus, onde diz que haverá 2 semeando o campo, um é levado e o outro fica. Depois 2 no moinho, um é levado e o outro fica. Agora veja, nós cremos que Jesus, quando ele voltar, vai arrebatar o seu povo para encontrá-lo nos ares. Então, a princípio, pode parecer que temos uma teologia do arrebatamento, mas este arrebatamento aqui é antes da tribulação, que é algo totalmente diferente daquilo que cremos. Veja, toda essa lista aí de falsas interpretações, todas derivam da profecia das 70 semanas de Daniel. E o que realmente é interessante é que... Deixe-me fazer uma observação, porque algumas pessoas talvez nem saibam o que isso significa. Então, em Daniel, temos muitas profecias. Temos Daniel 2, fala sobre a estátua. Daniel 7, que é uma besta diferente. Daniel 8, mais algumas bestas.
E temos vários períodos de tempo que são mencionados em Daniel e em Apocalipse. Um desses períodos de tempo é conhecido como os 2.300 dias, e outro que faz parte disso é a profecia das 70 semanas. E essas 70 semanas, se formos a Ezequiel 4, verso 6, lá diz 1 dia para 1 ano. Portanto, essas 70 semanas, ou 70 anos proféticos, e temos essas 69 semanas que levam essencialmente ao batismo de Cristo. E isso dá início ao seu ministério. Portanto, essa profecia em todo o livro de Daniel, na verdade, prediz quando Cristo viverá e quando iniciará seu ministério. E essa 70ª semana vai do batismo de Cristo a 34 depois de Cristo, até o apedrejamento de Estevão. Mas onde essa tribulação e essas outras ideias entram é que a 70ª semana é movida para o futuro, ou em outras palavras, o futurismo. Sim, apenas para esclarecer uma coisa, você disse que 70 semanas são 70 anos, mas 70 semanas, na verdade, são 490 anos. Porque são semanas. Sim, dia por Isso. ano. Um dia para um ano. Só não quero que as pessoas pensem que você disse dia, ano e depois 70 semanas. Então, o total são 490 anos. Agora, o interessante é que eles concordam que essas primeiras 69 semanas, ou melhor, todos aqueles anos, fluíram consistentemente do começo ao fim como uma profecia sem pausa. Porém, de repente, ao chegar-se na semana 70, eles a recortam e mandam para o finzinho da história da Terra. E é isso que acabou levando a essa questão do arrebatamento antes do tempo de angústia. Temos nessa tela, então, como os protestantes enxergam a profecia das 70 semanas. Para eles, a tribulação é a última semana das 70 semanas de Daniel. Eu espero que tenha ficado claro isso. E eles dizem também que nesta última semana... Porque a semana tem 7 dias e cada dia representa um ano, portanto é um período de 7 anos. Exato. Então, o surgimento do anticristo acontece no início deste período de 7 anos. Eles acreditam que surgirá um líder político muito carismático que fará uma aliança com Israel para construir o templo em Jerusalém. E é por isso que o terceiro templo é tão importante. Então, eles dizem que todo o povo de Deus será arrebatado antes desta última semana, ou seja, desses 7 anos de tribulação. E quando o povo de Deus estiver todo no céu, o resto do mundo terá que lidar com este anticristo, que fará um acordo de paz de 7 anos. Mas na metade desses 7 anos, ou seja, 3 anos e meio, esse anticristo vai destruir o templo. Agora, veja que interessante, perceba que eles estão concordando com o princípio de dia-ano. Pois, até mesmo nesta visão, eles consideram a última semana como 7 anos literais. Então, eles usam o princípio do dia-ano. Não são apenas os adventistas que utilizam esse princípio. Finalmente, a grande tribulação é a segunda metade desses 7 anos. E é por isso que ela é tão enganosa, pois utiliza princípios que são verdadeiros e pega ideias e simplesmente as modifica. E é isso que a torna um bom engano. E é assim que funcionam os enganos. Eles misturam verdade com o erro para que não se possa ver a diferença. Então, você tem a conclusão de tudo isso daí, que é o milênio, que, segundo eles, vai acontecer aqui na Terra. Mas em nossos episódios anteriores, nós mostramos que, de acordo com as Escrituras e o espírito de profecia, Satanás voltará fingindo ser Cristo. E quando isso acontecer, todos pensarão ser o início do milênio. Portanto, os evangélicos estão prontinhos para aceitar esse engano, porque eles acreditam que esse milênio vai começar aqui na Terra. Mas a verdade é que ele será no céu, e durante esse Por 1000 milênio, anos. Satanás e seus anjos ficará preso aqui na Terra, sem ninguém para enganar. Isso faz sentido. Com relação à semana 70, não há nada na Bíblia que a separe das outras 69. As pessoas deveriam ler com seus próprios olhos o que está escrito. Qualquer um que leia por si só aquele texto vai entender que a última semana, a semana 70, refere-se ao tempo de ministério de Jesus aqui na Terra. Ele começou o seu ministério no início dos 7 anos, foi crucificado no meio deles, e ao final destes 7 anos, ou seja, 3 anos e meio após a crucifixão, os judeus crucificaram Estevão, pondo assim um fim à chance do povo judeu. E é por isso que os rabis de hoje não querem que as pessoas estudem Daniel 9:24, porque esta profecia deixa claro que o período de prova do povo judeu encerrou. Mas me permita esclarecer uma coisa. É óbvio que os judeus podem ser salvos hoje.
Basta aceitarem o sacrifício de Jesus. Apesar de ser verdade que os judeus não são mais o povo de Deus como nação, qualquer pessoa, inclusive judeus, podem ser salvos por meio de Jesus Cristo. Portanto, se há algum irmão ou irmã judeu nos assistindo, a hora é agora. Agora é a hora de enxergar a verdade, de ir a Cristo e ser salvo. Ninguém está falando aqui que os judeus não podem mais ser salvos, já que como nação deixaram de ser o povo de Deus lá atrás. Infelizmente, esse foi o resultado da desobediência deles, que vemos ao longo de todo o Antigo Testamento. Ao final deste período, Deus deu um basta. De novo, basta ler a profecia, e vocês verão que Deus deu chance aos judeus para pararem o pecado, estabelecerem a justiça. Mas a Bíblia nos diz que eles não fizeram isso. E o apedrejamento de Estevão foi a gota d'água. Desde então, eles não são mais o povo exclusivo de Deus. Desde então, qualquer indivíduo de qualquer nação pode ser considerado povo de Deus, contanto que aceite Jesus. Qualquer pessoa pode se considerar judeu espiritual, pois vivemos em uma era em que os símbolos do Antigo Testamento foram cumpridos. A Bíblia toda é um livro só. Tanto o Antigo Testamento como o Novo é completamente focado em Cristo. Nós queríamos apenas salientar este fato, que qualquer judeu ainda pode aceitar Jesus e ser salvo. Muito bem, agora que já vimos quais são as crenças da maioria cristã de hoje, queremos ver também de onde elas surgiram. Como foi que os protestantes se tornaram quase todos futuristas? Como passaram a aceitar essa doutrina aí do terceiro templo? Bem, o engraçado é que isso não veio dos protestantes. Exatamente. Curiosamente, essa doutrina veio dos jesuítas. E nós vamos fazer um programa exclusivamente falando sobre os jesuítas. Já falamos muito sobre os jesuítas, mas não nos aprofundamos muito na história deles e todos os aspectos que explicam por que eles são tão importantes e por que continuam aparecendo. Sim, e caso quem esteja nos assistindo ainda não saiba, os jesuítas são a organização mais nefasta do planeta Terra. E por quê? Bem, nós vamos explicar isso em futuros episódios. Nós vamos explicar tudo muito bem, para que as pessoas não digam que a gente só fica aí culpando os jesuítas por razão nenhuma. Mas não é assim. A questão é que não precisamos temer o futuro a menos que esqueçamos os erros do passado. Precisamos revisar a história, precisamos entender a história. E isso é algo que realmente está sendo apagado da sociedade, pois não entendemos a história. Não entendemos de fato o que foi a Declaração dos Direitos e todas essas coisas. A libertação, a ideologia como a libertação da escravidão, foi feita pela direita, não foi feita pela esquerda. E de alguma forma isso se tornou algo pelo que a esquerda está recebendo crédito. Mas precisamos ver o que a história diz. E o que foi feito na história, entender essas coisas. Assim podemos olhar para o futuro, porque não há nada de novo sob o sol e tudo está se repetindo. Sim, e nós vemos que esse mesmo grupo, os jesuítas, que estão aí desde os anos 1500, tinham essa interpretação profética futurista. E há uma razão para isso. Veja, diz assim, o originador desta segunda falsa tese, está falando do futurismo aqui, tá? Foi o padre jesuíta espanhol Francisco Ribera. Que muitas pessoas que conhecem um pouco dos jesuítas talvez já tenham ouvido falar. Talvez para muita gente seja a primeira vez. Mas veja o ano em que esse Ribera viveu. 1590. Portanto, essa ideia foi elaborada no início do estabelecimento da América e acabou perdurando até hoje, 2023. Aqui estamos nós discutindo uma interpretação que surgiu em 1590. E o que é interessante quando lemos isso é que esta é uma fonte luterana, não é adventista. Esta é uma compreensão protestante, é um fato histórico. Não há preferência política ou religiosa por trás disso daí. É apenas um fato. E a razão pela qual o Ribera criou essa interpretação foi para dar um avanço à contra-reforma da Igreja Católica. Agora faz sentido, porque foi um jesuíta que elaborou essa interpretação. Eles eram os bastiões da contra-reforma. E, devo dizer, ainda estão trabalhando nisso até hoje. Eles fizeram um ótimo trabalho em anular o protestantismo. Continuando, Ribera sentia vergonha da conexão que os protestantes faziam constantemente entre o anticristo e o papado. Muito bem, só um parênteses. O Twitter hoje, ou o X, se tornou uma grande fonte de diálogo e informação.
É o que o YouTube era há algum tempo atrás. No X, as pessoas não têm problemas em dividir aquilo que pensam. E lá, muita gente está falando sobre o surgimento do anticristo, do que está acontecendo com Israel agora. E eu dei uma olhada lá, procurando encontrar, porque eu não uso muito aquilo. Mas eu disse a eles, pessoal, não se esqueçam da história por trás de tudo isso. Não se esqueçam que a identificação do papado como sendo anticristo era tão prevalente, era um consenso tão estabelecido, que precisaram inventar isso daí para tirar o foco das pessoas do papado. Então, as pessoas acham que elas estão saindo do sistema, tomando a pílula vermelha, mas a verdade é que estão caindo direitinho no plano deles. Ideologia jesuíta. Exatamente. Continuando. Para combater o protestantismo, ele reviveu uma interpretação futurística de que o anticristo seria um indivíduo específico, um governante individual, ou seja, não papa, que ainda surgiria no futuro. Esse anticristo reinaria 3 anos e meio e seus ensinos seriam embelezados com a reconstrução de um templo em Jerusalém. Então, até mesmo na interpretação futurista original, o terceiro templo já fazia parte dela. E tudo isso foi elaborado com a intenção de confundir as pessoas sobre a identidade do verdadeiro anticristo. Já está aqui. Sim, ele já está aqui. Exato. Na época de Paulo, quem estava executando o papel de anticristo? Roma. Roma já existia. Não importa se Roma mudou a sua carapuça, Roma sempre será Roma. Então, as pessoas começaram a identificar o anticristo como uma pessoa, um indivíduo qualquer que surgiria no futuro. Mas isso não está em harmonia com a Bíblia. Diz assim, então ele diz ali que seus ensinos envolveriam o da reconstrução de um templo em Jerusalém e o reavivamento das leis levíticas. E eu incluí aí as leis noahídicas. Nós já falamos um pouco aqui sobre as leis noahídicas e de como elas são aceitas desde a administração do George Bush. Então, os evangélicos aceitam até mesmo isso daí. Eles abraçam a aceitação e reavivamento dessas leis noahídicas e dos sacrifícios. E aí entra aquela questão das novilhas vermelhas e o terceiro templo. E tudo isso tem sido acrescentado, mas a questão é que a intenção original do futurismo, com todas essas coisas, é tirar o foco do verdadeiro anticristo. E devo dizer que tem funcionado muito bem. É por isso que temos que ser bons estudantes da Bíblia e estudarmos por nós mesmos. Porque essa é apenas uma ideologia. Há inúmeras ideologias que foram introduzidas só para enganar. Portanto, precisamos ler nossas Bíblias para saber o que é dito sobre essas coisas simples. Paulo disse que o anticristo já operava em seu tempo. Então, como ele pode ser um indivíduo muito além do que Paulo escreveu? Portanto, temos essas pequenas coisas que, se as pessoas lessem, seriam capazes de combater de forma muito simples. Sim, e contanto que você estude a sua Bíblia, é relativamente fácil perceber esses enganos aí. Mas o grande desafio é que vamos até as pessoas com a Bíblia mostrando que essas coisas são enganosas e ainda assim elas não aceitam. Este é o maior problema. Se as pessoas simplesmente aceitassem apenas a palavra de Deus como guia, elas mesmas entenderiam todas essas coisas. Mas não é o que acontece. Continuando. Essa teoria foi popularizada pelo cardeal Bellarmine e tornou-se grandemente aceita através do romanismo. O curioso é que o futurismo é aceito dentro do romanismo. Essa coisa do futuro anticristo começou a infiltrar a teologia protestante. Mas onde é que está essa coisa do terceiro templo? Bem, isso daí veio através de um cara chamado John Nelson Darby, que infiltrou essa nova teologia no protestantismo por volta dos 1800. E Mackenzie, o que mais estava acontecendo nessa época aí na igreja? Havia alguns movimentos em andamento naquela época, mas especificamente o Adventismo do sétimo dia estava surgindo. Sim. Então, nesse mesmo tempo, você também tinha o mormonismo, a Madame Blavatsky, teosofia. Sim, o ateísmo. O ateísmo estava crescendo como movimento. E aqui você tem essa nova ideologia. Então, ao mesmo tempo em que verdades como a profecia dos 2.300 dias, a justificação pela fé e a breve vinda de Jesus estavam sendo descobertas, todos esses enganos satânicos também estavam surgindo para que as pessoas fossem distraídas. Porque ele conhece a verdadeira profecia bíblica. Assim, ele pode ver como as coisas vão acontecer e inserir as suas teorias para tentar desviar todos do caminho. E isso deu certo, porque afinal estamos aqui falando sobre isso. Falando a respeito. Exatamente. Tem um monte de gente só aguardando essas coisas acontecerem lá em Israel. A construção do terceiro templo.
Muito bem, então você tem o futurismo jogando o anticristo para o futuro, e esse John Darby aí, ele chega com essa ideia do arrebatamento antes da tribulação. Então, o terceiro templo não fazia parte da doutrina do Darby. Diz assim: o arrebatamento não era aceito nos Estados Unidos até aquela época, apesar de a ideia estar se espalhando em partes da Inglaterra. Indo para o segundo parágrafo, uma das figuras mais importantes em tudo isso foi Cyrus Ingerson Scofield, um advogado de Kansas que foi muito influenciado pelos escritos de Darby. Em 1909, Scofield publicou a primeira edição de sua famosa Bíblia, que adotava essa nova teologia em seus guias de estudo e rodapés de sua Bíblia. E assim, de pouco em pouco, o futurismo tomou conta da América. Muito bem, então temos o futurismo dizendo que o anticristo viria no futuro. Agora temos o arrebatamento antes da tribulação. Mas de onde a teologia do terceiro templo veio? Como ela se infiltrou na igreja? Foi somente ao fim da década de 60 e início de 70 que Hal Lindsey começou a propagar a sua teologia do arrebatamento, ao introduzi-la no Seminário Teológico de Dallas. Vamos lá para baixo? Anos depois, na década de 90, o seriado Deixados para Trás tornou-se um sucesso entre os cristãos evangélicos. Tim LaHaye e Jerry Jenkins pegaram essa ideia do futuro anticristo de Hal Lindsey, Scofield, Darby, Irving, Newman, Todd, Maitland, Bellarmine e Ribera e a transformaram no maior sucesso de ficção cristã já visto. É incrível como, depois de tantos anos, os protestantes finalmente engoliram os ensinos jesuíticos a respeito do futurismo. O engraçado é a série Deixados para Trás. É especificamente sobre ficção, mas as pessoas ainda a veem como verdade. Sim, e é uma doutrina perigosíssima, porque ela mistura elementos de verdade. Vamos ler outro texto aqui. Depois da Segunda Guerra Mundial, especialmente após o estabelecimento do Estado de Israel em 1948, como vocês sabem, Israel não era uma nação até 1948, pelo menos não reconhecida pelos governos mundiais, que a ideia de reconstruir o terceiro templo em Jerusalém tornou-se mais proeminente e um tema explícito na escatologia dispensacionalista. E é aí que entra Hal Lindsey, Tim LaHaye e Jerry Jenkins. Tudo isso trabalhou junto, mas antes da década de 50, 60 e 70, essa teologia do terceiro templo não era popular. Portanto, o Darby e o Scofield colocaram o fundamento para a ideologia dispensacionalista, mas foi somente depois que esse negócio do terceiro templo se popularizou. Então, de novo, tudo começou com essa ideia de obscurecer quem é o verdadeiro anticristo. Depois foram lá e pegaram a última semana das 70 semanas e separaram de todas as outras. Depois falaram que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. E agora, finalmente, a questão do terceiro templo. Então veja que é um erro em cima de outro erro, em cima de outro erro, é uma bola de neve de erros. E todos eles pintam esse quadro que todo mundo evangélico de hoje passou a acreditar. E, curiosamente, até mesmo os judeus passaram a acreditar. Eles mesmos se empolgam com essa reconstrução do terceiro templo. Os textos bíblicos que eles usam para provar isso precisam ser compreendidos no contexto correto, tem que estar em harmonia com o resto da Bíblia. Bem, o interessante, novamente, voltando ao evangelicalismo e ao judaísmo, é que ambos estão procurando por um Messias, um vindouro e o primeiro, o outro, a segunda vez que ele virá. Mas é isso que o diabo usa. É assim que o diabo vai usar isso. Ambos estão procurando o Messias. Ambos estão olhando para essa mesma área. Existe esse paralelo. Então, quando Satanás vem em seu engano esmagador como Cristo, ele consegue enganar os dois grupos e jogar com os dois. Porque eles estão procurando por essa figura de Cristo. Eles estão procurando por essa unidade, esse tempo de paz, essa direção que essa figura de Cristo vai dar. E isso, na verdade, vai cumprir o que eles estão procurando. Exatamente. É por isso que é um bom engano. Porque estes supostos cumprimentos de profecia não estão em harmonia com a palavra de Deus. Eu queria mostrar isso para as pessoas, porque eu não acho que a maioria delas sabe de onde veio essa história de arrebatamento antes da tribulação, de período de 7 anos, de terceiro templo, etc. Como foi que essas coisas entraram no protestantismo? Bem, foi tudo um plano jesuíta para tirar o foco do verdadeiro anticristo. E ao longo dos anos, este engano tem ficado cada vez pior, e hoje é plenamente aceito. Mas sabe o que é interessante com relação ao terceiro templo? É que o próprio Donald Trump
admitiu que mudar a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém foi por causa dos evangélicos. Veja, portanto, como essa perspectiva do falso profeta, como é poderosa essa força cristã evangélica dentro dos Estados Unidos. O próprio Donald Trump reconheceu que sua decisão de mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém foi feita por causa dos cristãos evangélicos. Ele disse: mudamos a capital de Israel para Jerusalém por causa dos evangélicos. Você sabe, é incrível que os evangélicos estejam mais empolgados com isso que os próprios judeus. Isso é realmente muito incrível. Depois que eu li esse artigo, as coisas começaram a fazer sentido, as peças começaram a se unir. Agora nós vemos por que o Trump mudou a embaixada. Agora entendemos o papel desses cristãos nacionalistas dos Estados Unidos. Esses grupos vão passar a nos odiar porque nós estamos mostrando essas coisas. Por estarmos dizendo que o Trump faz parte do cumprimento dessa visão dispensacionalista evangélica. Essa falsa ideologia. Sim, dessa falsa ideologia. Ele enfrentou 70 anos de diplomacia e mudou a embaixada apenas por causa dos evangélicos. Veja o poder desse grupo na América. E eu digo a você que eles estão ficando cada vez mais poderosos. Eles agora têm esse projeto 2025, dizendo que todos os conservadores devem se unir. Nesse documento, você vê todo tipo de coisas que apoiam os ensinos dessa ideologia dispensacionalista. E, novamente, essa não é uma ação puramente política, é um movimento religioso. É um movimento religioso. E assim nós vemos a religião assumindo o controle do governo lentamente, pouco a pouco. E aparentemente tudo isso está encapsulado na direita americana, que concorrerá à eleição em 2024. E com todas essas coisas acontecendo, essa sensação messiânica em volta do Trump faz as pessoas pensarem: nossa, isso é realmente obra de Deus. Deus está trabalhando em tudo, veja. Mas assim como você colocou, isso só mostra como essa ideologia religiosa está tomando conta do governo. Esse projeto é um passo monumental de mudar a estrutura política dos Estados Unidos. Por muitos anos, a Nancy Pelosi, que é totalmente de esquerda, fã do Papa, ela até mesmo queria ser embaixadora no Vaticano, que vive ali na cidade do Vaticano. Ela não conseguiu, mas ela queria isso. Mas o presidente da Câmara atual, Mike Johnson, que é cristão evangélico, defende o quê? Ele defende a direita extrema pró-Israel. Mike Johnson descreveu a sua visita em 2020 ao Monte do Templo em Jerusalém como cumprimento de uma profecia bíblica. Sua eleição é a vitória mais significativa até hoje para os evangélicos em Washington. Não é exatamente isso que deveríamos esperar do falso profeta? Um movimento muito religioso. Movimentos religiosos de extrema-direita entrando no governo, além de ser o presidente da Câmara. E esse é o grande problema. Tivemos Trump pressionando para que essas coisas fossem para Jerusalém, depois Biden dando continuidade, o que pode ser surpreendente porque eles deveriam estar em lados opostos. Daí entra em cena o presidente da Câmara. Para os cristãos evangélicos, isso é uma vitória, eles disseram. Uma vitória enorme. E que esses movimentos são o cumprimento da profecia bíblica. E ele foi para Jerusalém visitar o Templo do Monte. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Eu acredito nos ensinamentos futuristas. O que é interessante é que 9 meses antes de sua eleição, vários políticos cristãos poderosos tiveram aquele clássico café da manhã de oração. Tem um documentário na Netflix falando sobre isso. Eles são a elite poderosa cristã evangélica nos Estados Unidos, e neste evento esses caras oraram especialmente por Mike Johnson. Eles oraram pedindo para que Mike Johnson fosse eleito. Isso só mostra o quão poderoso o Mike Johnson é na visão deles. E como muitos sabem, havia 3 outras pessoas concorrendo ao cargo. Poderia ser qualquer outras delas, mas não seria tão significativo como foi sendo Mike Johnson o eleito. Isso mostra o quão útil Mike Johnson será para a elite cristã dos políticos. Johnson surgiu como o 4º candidato republicano naquilo que se tornou um quase absurdo ciclo de luta política interna desde a saída de Kevin McCarthy, causou uma luta por poder dentro do Partido Republicano. O equilibrado e profundamente religioso Mike Johnson, além de ter poucos inimigos, também tinha um apoiador de peso dentro do Partido Republicano, Donald Trump. Temos aí então essa figura messiânica sendo abençoada pelo falso profeta. E veja, eu não quero julgar o Mike Johnson. Eu quero que ele seja salvo, assim como qualquer outra pessoa. Quero que todos aceitem a Cristo e sejam salvos. Então, me perdoe por dizer isso. Ainda assim,
É fato que ele está representando esse ponto de vista que estamos combatendo aqui. A verdade é que todas essas pessoas e essas referências que mostram que aqueles que trabalham diretamente com Satanás estarão bem próximos do trono. E isso significa que cada um terá a oportunidade. E nós temos que orar pela nossa liderança. Temos que orar pela nossa liderança política para que eles não sigam a direção errada. Mas isso não significa que nós não devamos dizer o que está acontecendo. O que mostramos são fatos, não estamos julgando ninguém. Nós oramos para que essas pessoas se salvem, que eles vejam no que estão envolvidos. Sim. E talvez eles até parem de ser um partido. Talvez eles se tornem uma força para mostrar às pessoas o que é a verdade. Continuando. Eu estou chocado que um membro da Câmara dos Deputados, por quem oramos apenas 9 meses atrás, seja agora o presidente da casa. E, de acordo com a Constituição americana, ele é o segundo na linha da presidência. Então perceba como o poder evangélico está ficando cada vez mais poderoso. Vamos pular ali para o fim. Mas também é a vitória mais significativa até hoje para os cristãos evangélicos favoráveis ao movimento de Israel. Então parece, mais uma vez, que do ponto de vista do falso profeta, a coisa mais importante do momento é o que está acontecendo ali em Israel. E eu acredito que os nossos ouvintes estejam se perguntando por que Israel é tão importante? Por que os Estados Unidos apoiam tanto aquela nação? Bem, é por causa de tudo aquilo que já explicamos. A crença deles no arrebatamento, no anticristo, no templo, tudo isso tem a ver com Israel. E quando nós falamos sobre isso, o que Satanás ganha promovendo isso? Quando falamos de Satanás e seus objetivos, ele diz: eu serei como o Altíssimo. Eu quero sua adoração. Entende? E ele quer substituir Deus. Ele é o anticristo supremo. Ele é o último contra Cristo, no lugar de Cristo. Sabemos que ele, em Apocalipse, que a nova Jerusalém, que está no céu, vai descer e descerá exatamente ali onde fica Jerusalém, no Monte das Oliveiras. E Satanás quer essa cidade para si. Portanto, não é estranho pensar que ele desejaria o terceiro templo, que ele viria como Cristo, que ele viria até esse templo, e agora ele faz disso o seu local para governar o mundo. Em sua mente delirante, ele acha que ainda pode conseguir isso, e então livrar a terra de todos aqueles que estão realmente honrando a Deus. E esse é o seu objetivo final. E agora podemos ver, é por isso que isso é tão importante para ele. É por isso que a ideologia do falso profeta está de fato focada nessa área. Porque é do interesse de Satanás substituir Deus e dizer: ei, eu cheguei primeiro, eu tenho meu próprio reino, eu tenho meu próprio rebanho na terra, antes mesmo de você. Exato. E esse poder evangélico que diz apegar-se tanto a Cristo está se tornando, na verdade, o principal instrumento do diabo? Então, eu espero que as pessoas comecem a perceber que o projeto 2025 e esse novo presidente da Câmara e a mudança da embaixada, tudo isso Pressão para a direita. leva as coisas na direção desse ponto de vista evangélico do fim dos tempos. E se tornando a besta que fala como o dragão. Sim, na verdade, vamos ver o que o presidente da Câmara tem a dizer durante o seu primeiro discurso. Ele foi de mais ou menos 4 minutos e nós vamos ouvir quais são as prioridades dele em sua atuação. Nesse discurso, ele vai solidificar qual é o foco, qual é a razão pela qual ele está tão empenhado em financiar Israel. Será porque ele se preocupa com os cidadãos de lá? Eu realmente não sei, talvez ele se preocupe. Mas os seus objetivos, certamente, naquilo que ele acredita do ponto de vista religioso, e ele se enxerga como uma peça fundamental na concretização desse cenário religioso. Eu olho lá para cima da casa aqui da Câmara e vejo a face de Moisés olhando para nós. E isso me faz sentir o peso deste lugar. É a linda América que permite a um filho de bombeiro como eu vir até aqui e servir neste local sagrado.
onde grandes homens e mulheres serviram todos antes de nós e lutaram para preservar aquilo que Lincoln se referiu como a última esperança do homem na Terra. Vivemos em tempos muito perigosos, isso é óbvio, todos sabemos disso. O mundo está agitado e termos um Estados Unidos forte é bom para todo o mundo. Nós estamos apenas 247 anos desse grande experimento e não sabemos o quanto durará. Eu quero dizer aos meus colegas aqui o que eu disse aos republicanos naquela sala na última noite. Eu não acredito que haja coincidências com relação a isso. Eu acredito na Bíblia e a Bíblia é muito clara. Ela diz que Deus é aquele que levanta as autoridades. Ele pôs cada um de vocês aqui. E eu acredito que Deus ordenou e permitiu que cada um de nós estivéssemos aqui neste momento da história. Eu acredito nisso. Eu creio que cada um de nós tem uma grande responsabilidade hoje de usar os dons que Deus nos deu para servirmos o povo extraordinário desse país que é merecedor disso e para assegurar que nossa república continue sendo o grande raio de luz da esperança e da liberdade em um mundo que precisa dessas coisas desesperadamente. Foi em 1962 que o nosso lema nacional, "Em Deus confiamos", foi inserido aqui em nossa casa. E se você olhar para o pequeno guia que eles dão aos turistas e constituintes que visitam esta casa, se você abrir ali na página 14, no meio daquele guia, que diz a história disso, diz muito claramente, estas palavras foram colocadas acima de nós. Este lema foi colocado aqui como uma reprovação da filosofia da União Soviética. E essa filosofia era o marxismo e o comunismo, que começa com a premissa de que não há Deus. Essa é, portanto, uma clara distinção, que também foi articulada na certidão de nascimento de nosso país. Nós conhecemos a língua muito bem, está naquele famoso segundo parágrafo que costumávamos fazer nossas crianças memorizarem na escola e que não fazem mais. J.K. Chesterton, que foi o famoso filósofo britânico que disse uma vez: os Estados Unidos é a única nação do mundo que foi fundada sob um credo e está listada com uma lucidez quase teológica na Declaração da Independência. E qual é o nosso credo? Que acreditamos que essas verdades sejam autoevidentes, que todos os homens são criados iguais. Veja, não que nasçam iguais, mas são criados iguais e possuem os mesmos direitos inalienáveis, direitos à vida, liberdade e busca da felicidade. Este é o credo que tem impulsionado a nossa nação desde a sua fundação e que nos tornou uma grande nação. E hoje vivemos em uma crise extraordinária. O mundo precisa que os Estados Unidos seja forte, precisa lembrar-se de nosso credo. O maior aliado de nossa nação no Oriente Médio está sob ataque. E o primeiro projeto que trarei a esta casa, muito em breve, será em apoio a nosso querido Israel, e isso será feito. Nós vamos mostrar não apenas a Israel, mas a todo o mundo, que permaneceremos firmes ao lado do bem naquele conflito. A maior ameaça à nossa segurança nacional é a nossa dívida, e enquanto estamos sentados aqui nesta sala, essa dívida alcançou quase 33 trilhões de dólares. Quando eu terminar esse discurso aqui, já teremos aumentado mais 20 milhões em débito. Isso é insustentável. Quando nosso povo está perdendo a sua fé no governo, eles estão perdendo de vista os princípios que fizeram desta nação a maior nação da história. Eu verdadeiramente creio de meu coração que os melhores dias dos Estados Unidos ainda estão diante de nós. Deus os abençoe, Deus abençoe a América. Bem, isso é algo impressionante. Quero dizer, ele fez alusões àquele documento de 2025, a última frase que ele deu, a melhor parte dos Estados Unidos ainda está por vir, fazendo referência à Era de Ouro, certo? E ele fala muito biblicamente, muito sobre Deus e falou sobre o motivo pelo qual se diz "em Deus confiamos". Agora, ele contou só a metade da história, pois havia muito mais motivos para a implementação do que o que foi dito. Mas podemos ver esse impulso à direita, esse forte impulso conservador e religioso, pelo que ele está dizendo. Ele chamou a Câmara dos Deputados de lugar sagrado. Mas o que torna um lugar sagrado? É a presença de Deus. A Igreja Católica vive chamando certos lugares de lugares santos. Mas não há nada de santo em um lugar a menos que ele tenha a presença de Deus. Então, temos aí uma pessoa que chama aquela Câmara dos Deputados de lugar sagrado, também afirmando que seus colegas republicanos foram escolhidos por Deus para estarem naquele lugar, que isso foi ordenado por Deus,
Depois ele diz que os nossos filhos costumavam crer nisso daí, ou seja, no juramento à bandeira, em nossas escolas, e elas não fazem mais isso, mas que deveriam. Então veja como ele vai abrindo sutilmente a porta a inserir Deus novamente no governo, de volta às nossas vidas diárias. Ele fala sobre esses princípios fundamentais, e tudo isso remete a essa ideia do nacionalismo religioso que defende que a América tem que ser cristã. Isso não quer dizer que nós acreditamos que o governo deva ser ateísta. Exato. Mas isso significa que a religião não deveria conduzir o governo. Devia ser isento de religião e adorar no dia em que você acredita. Deus não força e o governo de Deus não é um governo de força. E, portanto, não estamos necessariamente discordando que as pessoas devam orar na escola, que Deus deva ser colocado de volta na vida de nossos filhos, porque eu acho que isso beneficiaria a todos. Mas, quando isso é combinado com esse leve engano, esse movimento distante que o diabo está, na verdade, querendo, ele quer adoração. Ele só precisa se colocar nesse lugar. É aí que entramos num terreno perigoso, quando começamos a forçar as coisas. E um bom exemplo disso é algo sobre o qual falamos no episódio a respeito do domingo. Um dos últimos que lançamos, acho que 2 antes desse aqui. Nós falamos sobre o desafio de Roma, aquele documento. E foi sobre isso que os adventistas escreveram lá no fim de 1800. Os políticos queriam declarar a América uma nação cristã, e quando a Suprema Corte declarou os Estados Unidos como uma nação cristã, os adventistas escreveram uma carta de repúdio dizendo: vocês não podem declarar os Estados Unidos uma nação cristã, pois isso abre porta à perseguição religiosa. Não importa se isso parece ser a coisa certa a fazer, vocês estão, na verdade, abrindo porta para o fim da liberdade religiosa. Então, o interessante é que isso já aconteceu. As pessoas pensam que elas ainda têm que declarar os Estados Unidos uma nação cristã, mas isso já foi feito no passado. É que as pessoas meio que esqueceram, por causa da situação moral que vivemos hoje. Mas a questão é que, mesmo que seja por boas razões, você não pode forçar as pessoas a isso. Cada um tem que escolher Cristo por vontade própria. Não se pode forçar os indivíduos a aceitarem Cristo. Portanto, nenhum governo deveria ditar um pensamento religioso. Eu espero que isso esclareça as coisas. Muito bem. Eu tenho aqui, então, 3 pontos que resumem o que ele falou ali. Um deles é inserir Deus em todas as coisas. O segundo é apoiar Israel acima de tudo. E agora já sabemos por que eles acham isso tão importante. E o terceiro ponto tem que ver com um episódio que falaremos no futuro ainda. Ele falou a respeito da dívida americana, dizendo que ela é insustentável. Apenas em 30 minutos ela aumentou 20 milhões de dólares. E que, portanto, segundo ele, o sistema precisa ser reestruturado. Isso já está quase acontecendo. Então, ele está tocando em todos esses pontos de maneira sutil. E já podemos ver as mudanças nessa direção. Nessa altura do campeonato, eu acho que é bastante seguro dizermos que, em 2025, os Estados Unidos terá um governo de direita. E provavelmente todos esses princípios serão postos em prática. A ideologia futurista vai guiar as ações deles. Se tudo der certo, podemos estar dentro, não estou dizendo que estaremos, mas podemos estar dentro de uma viagem muito turbulenta muito rapidamente. E podemos, na verdade, é como uma montanha. Estamos subindo a montanha liberal e estamos bem no topo. E quando começamos a descer, é uma descida rápida. E o empurrãozinho certo para todos os que estão falando do dragão. E é isso que faz o hegelianismo. O fato de termos subido tão alto essa montanha da esquerda acabou acumulando muita força do lado da direita. A gravidade leva direto para baixo. As pessoas não aguentam mais os valores da esquerda e elas veem nos valores da direita a saída, a melhor opção. Há décadas vemos a oscilação do pêndulo para a esquerda e para a direita, mas hoje o pêndulo foi tanto para a esquerda que quando oscilar para a direita, ele irá com tudo. O povo nunca apoiou tanto a direita. As pessoas não aguentam mais esses valores da esquerda. Quando vier a oportunidade de ter de volta os valores da direita, eles vão com tudo. A esquerda será atropelada por um trator.
Cada ação tem uma reação igual e oposta. O elástico foi puxado tanto na direção da esquerda que você pode imaginar a força com que ele vai para a direita quando for liberado. Bem, vimos que as prioridades evangélicas estão dentro da agenda do Mike Johnson. E o Projeto 2025 tem basicamente esses 3 princípios sobre os quais falamos. E eu devo dizer que o papado também. Nós sabemos que o papado está totalmente alinhado à reconstrução do Terceiro Templo. Explicamos que tudo isso, na verdade, surgiu de dentro da Igreja Católica. Mostramos que tudo foi idealizado para que o papado não fosse identificado como anticristo. Também há a questão dos Acordos de Abraão, sobre o qual falaremos daqui a pouco. É uma espécie de movimento ecumênico entre as religiões que acreditam em Abraão. E, finalmente, o maior tópico de todos é a questão do sábado, ou melhor, domingo. Mas vamos dar uma olhada nos Acordos Abrâmicos. Eu coloquei aí na tela uma imagem do Instituto de Acordos Abrâmicos, mas é apenas uma imagem. O texto que vou ler foi tirado do Projeto 2025 e diz assim: um esforço internacional deve levar adiante os Acordos Abrâmicos. Ou seja, eles estão aumentando os investimentos entre Israel e as nações árabes. Eles estão tentando colocar esses Acordos Abrâmicos numa posição de destaque nessa transição para o governo de direita, lá nos Estados Unidos. A próxima administração deveria construir em cima dos sucessos diplomáticos da administração Trump, por meio do encorajamento dos Estados Árabes, incluindo a Arábia Saudita, a entrarem nos Acordos Abrâmicos. E a última frase diz assim: a autoridade palestina deve ser desfinanciada. Bem, isso é interessante porque agora mesmo tem muito apoio para Israel e pouquíssimo apoio público para a Palestina. E é claro, me refiro fora das nações islâmicas. Mas a questão é que até aqui, nesse Projeto 2025, eles estão pondo a Palestina de lado e convidando a Arábia Saudita. É quase que um mecanismo trabalhando contra o Estado palestino. E veja, eu não estou nem de um lado nem do outro. Não estou defendendo Israel ou a Palestina, não é isso. Mas estou apenas analisando o ponto de vista do falso profeta, aonde essa questão da Palestina e Israel tem um papel de destaque. Agora, como uma manifestação física desses acordos abrâmicos, eles construíram essas coisas chamadas Casas da Família Abrâmica. São estruturas bastante grandes e elas devem dar destaque a esses acordos abrâmicos. O objetivo dessas estruturas é mostrar que as 3 religiões são basicamente a mesma coisa. Trata-se de uma mesquita, uma sinagoga e uma igreja. Tudo dentro dessa casa familiar abrâmica. O objetivo dessas construções é mostrar o sucesso dos acordos abrâmicos, dizendo que é possível que essas 3 religiões coexistam. Curiosamente, o que Jesus disse foi: separem-se. Mas isso não significa meramente se separar. O que Jesus quis dizer é: unam-se na verdade. Mas se você não pode se unir ao outro pela verdade, então separe-se. A palavra coexistir soa bonitinha, agradável, legal, mas se não é baseada na verdade, então não devemos nos unir àquilo que tem erro. É simples assim, não dá para fazer coisas juntos. E não se trata de ódio contra uma pessoa de outra religião, não é isso. Significa simplesmente não se unir em adoração a uma filosofia que contenha erro. Mas, voltando, eles pretendem 3 coisas. A primeira é unir as comunidades judaicas e muçulmanas. Eles também incluem o cristianismo, mas o foco é juntar os judeus aos muçulmanos. E o que é interessante para mim é esse foco em Abraão. É como se ele fosse o centro de todas as religiões. Mas Deus é o centro da religião. E tinha pessoas muito antes de Abraão, por exemplo, Noé, Enoque, Adão. Veja o Sete. Veja, eles não colocaram o nome de Acordos de Sete. O que vemos, então, é que eles estão focando na figura do Abraão como a figura central de tudo aquilo que as une. Mas essa figura deveria ser Jesus Cristo. Bem, foi isso que Jesus disse até mesmo aos judeus. Ele disse: vocês falam de seu pai Abraão, mas seu pai os teria condenado. Sim, e Abraão estaria condenando isso também. Não tenha dúvidas disso. Então, esse movimento ecumênico basicamente está dizendo: somos todos iguais. Mas isso não é verdade, porque o que esse movimento está fazendo é unir a verdade e o erro. Afinal, 2 dessas religiões rejeitam completamente Jesus Cristo como sendo nosso Salvador. Até mesmo Abel compreendeu que ele precisava de um Salvador. Ele entendeu o ponto da vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo.
Então, como é possível a essas três religiões afirmarem que são basicamente a mesma coisa, enquanto a centralidade do Antigo e Novo Testamento é baseada em Jesus Cristo? Em toda a Bíblia. Só que eles rejeitam isso. Como pode haver harmonia ou coexistência em três religiões quando duas delas rejeitam a coisa mais importante de todas, que é a natureza divina de Jesus? E, finalmente, o objetivo deles é trazer paz ao Oriente Médio, que também é um elemento do dispensacionalismo, o futurismo. Mas esse acordo de paz não é nem mesmo real. Eles só querem que esse acordo aconteça porque, segundo eles pensam, esse acordo iria acontecer antes do arrebatamento. E daí, o resto do mundo que se vire durante o tempo de angústia, porque os santos estarão no céu. Portanto, para os cristãos, esse acordo seria um cumprimento profético. Segundo eles, é uma relação ao príncipe que faz uma aliança com muitos em Daniel 9, verso 27. Mas, como já mostramos, tudo isso é uma distorção da profecia das 70 semanas. Talvez devêssemos fazer um programa só sobre as 70 semanas, porque eu sei que há muitos evangélicos que possam assistir a esse programa, muitos protestantes que não compreendem perfeitamente essa profecia. E é uma coisa tão simples de se fazer. Nós mostraremos e provaremos que esse ponto de vista é uma distorção do que está na Bíblia. Então, os acordos abrâmicos são um elemento central nisso tudo. E o que eu acho interessante é que eles falam sobre toda essa paz e segurança. E aqui em 1 Tessalonicenses e Jeremias, vemos que, após falarem sobre paz e segurança, sobrevirá ao mundo repentina destruição. De novo, eu repito, essa ideia de que esse acordo vai trazer finalmente a paz ao mundo é uma grande fantasia. Não é o que a Bíblia diz. E outra coisa que também é muito interessante de observar é que, segundo o dispensacionalismo, será esse futuro anticristo que vai negociar esse acordo de paz. E então virão 7 anos de tribulação. Então, eles estão procurando por essa pessoa que vai concretizar esses acordos de paz. E, bem, a pessoa que concretizou esses 2 acordos de paz no Oriente Médio foi um sujeito chamado Jared Kushner. Ele é o sobrinho do Donald Trump. Então, temos todo o mundo evangélico pregando essa doutrina do dispensacionalismo, mas ninguém se dá o trabalho de chamar o Kushner de anticristo. E ele é carismático, é uma figura política. Veja, eu não acredito no dispensacionalismo. Eu acho que o Jared Kushner não é nada. Mas isso mostra que eles mesmos não estão aplicando seus próprios princípios às pessoas que estão fazendo essas coisas que eles acham que vão acontecer. Naturalmente, ainda não há paz no Oriente Médio. Essa paz não foi concretizada. Mas o fato de ele ter sido o único cara que conseguiu fazer alguma coisa nesse sentido e os evangélicos não o estarem associando ao anticristo é uma piada para mim. É curioso que eles não tenham feito isso ainda. Muito bem, agora temos o último ponto, que é provavelmente o mais importante. Trata-se da questão do sábado no Projeto 2025. Nós vemos que esse documento fala sobre o sábado na página 589. E como nós conversamos rapidamente antes, o número 589 tem um simbolismo nele, mas nós não vamos falar a respeito agora. Mas é incrível que isso esteja na página 589. E diz assim: o descanso sabático ordenado por Deus como dia de descanso é verdadeiro. E não foi até recentemente que a tradição judaico-cristã procurou honrar essa ordenação por meio da regulamentação moral e legal do trabalho nesse dia. Ainda mais, um dia de descanso em comum possibilita a famílias e comunidades aproveitarem o tempo juntas, ao invés de como indivíduos atomizados, e provê uma cadência de vida saudável para todos. Infelizmente, esse dia de descanso em comum foi colocado de lado devido à pressão do consumismo e secularismo. Muito bem, nós mencionamos antes que nós vamos fazer um terceiro episódio falando a respeito da questão do sábado e domingo. E nele nós vamos revisar o documento Recuperando o Domingo Sabático como um Direito Universal Humano, escrito por um padre jesuíta e também professor. E eu peguei um trecho daquele documento que apresenta o mesmo tipo de ideologia do Projeto 2025. Veja só. Diz assim: a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o ensino social católico
E veja, conforme lemos esse documento, veremos que a Declaração Universal de Direitos Humanos e o ensino social católico são a mesma coisa, e as pessoas não enxergam isso. Mas esse documento é pura doutrina social católica. Vamos lá. O ensino social católico e as mais recentes encíclicas têm chamado a atenção para o direito da observância do domingo na economia contemporânea. Em 1961, a Suprema Corte americana confirmou os direitos dos estados em McGowan versus Maryland de ter legislação restringindo a atividade econômica para o bem comum aos domingos. No entanto, proibiu desastrosamente qualquer fundamento religioso para tais leis. A atitude consumista e o desejo de recreação dos americanos superaram tristemente as leis azuis da maioria das legislaturas estaduais. Então, são as mesmas ideias. O Projeto 2025 e o documento jesuíta ambos dizem que o consumismo e o desejo pela recreação e essa atitude consumista arruinaram a observância do sábado. E aqui vemos as leis azuis surgindo novamente. Portanto, essas leis azuis estão em vigor há décadas. E eu quero ressaltar que, como diz o sábado, certo? Na verdade, quer dizer domingo. Porque na lei do governo dos Estados Unidos, desde 1890, a palavra Shabat passou a significar domingo. Essa foi a decisão tomada. Quando usam o termo Shabat no governo, eles, na verdade, estão se referindo ao domingo, o primeiro dia da semana. Portanto, esse é um termo legal. Shabat significa literalmente domingo. Nos Estados Unidos, sim. Nos Estados Unidos. E quem sabe a gente possa fazer um episódio futuro mostrando às pessoas sobre o que estamos falando. Também diz assim: aqueles funcionários que têm menor posição no local de trabalho são lamentavelmente atraídos para o emprego aos domingos. Como vimos, eles pensam diferentes em alguns pontos, mas no ponto que realmente interessa, eles são muito conectados, como o sábado, por exemplo. Atividades para o bem comum aos domingos. Isso mesmo. Isso é puro ensino social católico. Vamos continuar a ler o documento. Como enfatizado constantemente pela tradição judaico-cristã e pelo artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a atividade comercial aos domingos deve ser regulada por leis civis que protejam a observância religiosa. Estes são os mesmos princípios do Projeto 2025. Veja o que diz a página 589. O Congresso deveria apoiar isso. E nós vimos há pouco tempo. Para que a América faça uma imagem da besta, o poder religioso deve controlar o governo civil. E aqui nós vemos que o Congresso deve encorajar esse descanso em comum por meio de leis. E que dia seria esse? Domingo. Domingo. Mas eles acrescentaram exceções aqui, veja. Exceto para aqueles funcionários que tiverem uma observância religiosa sincera do sábado em um tempo diferente. Por exemplo, do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Ou seja, judeus, adventistas do sétimo dia, batistas do sétimo dia, etc. Apesar de haver essa exceção, a norma continua sendo o domingo. Eles abriram esta pequena exceção para ir acostumando aqueles que ainda guardam o sábado a habituarem-se com a ideia do domingo. Essas coisas acontecem lentamente. Não é com força total ou será óbvio demais. Começa do zero. Eles dizem, ok, o Congresso vai começar a trabalhar dessa forma. Daí eles dirão, não está funcionando. Precisamos ir com mais força, mais força, mais força. Vamos forçar mais um pouco. Até que o discurso completo do dragão esteja em vigor, e então temos Apocalipse 13, 17. Não compre, não venda, a menos que tenha a marca da besta. Ainda vamos falar sobre mecanismos de compra e venda. E finalmente lá diz que as pessoas deveriam ser mortas. E isso parece muito estranho agora. Mas espere até ele falar como um dragão, como a besta falou nos anos 1260. Porque isso está chegando. Veja só um exemplo da vida real. Quando a crise da saúde abateu o mundo recentemente, eles queriam obrigar as pessoas a tomarem certas coisas. E era tudo de graça. No começo era um convite, mas no fim tiravam seu emprego se não aceitassem. Esse é um exemplo recente perfeito de quão rapidamente as coisas podem escalar. Isso tudo aconteceu em um ano. Muito rápido. Em algumas semanas tudo foi fechado de 0 a 100. E pior do que perder seu emprego, pessoalmente eu conheço pessoas que disseram, se você se recusa a seguir determinado tratamento, então nós não vamos ressuscitar você se você não tomar a vacina. Como é possível fazer isso? Isso é contra até mesmo o juramento que os médicos fazem. Exato.
Os médicos se recusariam a ressuscitar a pessoa simplesmente porque ela não aceitou aquilo que era obrigatório. E isso é apenas uma pequena amostra. Quando é que o governo te oferece coisas de graça que realmente o tornam mais saudável? Esta seria uma conversa muito interessante. Mas vamos fechar aqui com a visão jesuíta sobre a observância do domingo. Mais uma vez, estamos lendo isso de um documento jesuíta. Tem cerca de 12 páginas e é um documento fascinante. Isto porque ele é extremamente claro no que eles pretendem. E uma vez que as duas coisas, tanto a igreja como o Estado, estão se aproximando da questão do domingo, não é de se espantar que esse projeto 2025, de fato, venha a se tornar uma realidade no futuro. Diz assim: a estrita separação da Igreja e do Estado nos Estados Unidos, resultante do caso McGowan versus Maryland, eliminou o direito dos cristãos de protegerem a sua observância e descanso. Ou seja, os cristãos que queriam guardar o domingo estavam desprotegidos porque o governo não queria apoiá-los. Continuando, o modelo de cooperação entre a Igreja e o Estado permitiria à legislação civil proteger o sábado. Mas, infelizmente, os modelos de separação ou de acomodacionismo têm predominado nos Estados Unidos desde a Carta da Declaração de Direitos. A Declaração dos Direitos. Então, a Carta de Declaração de Direitos dos Estados Unidos, que protege os cidadãos a nível individual para poderem escolher, decidir e acreditar no que quiserem, é o grande problema. E ao analisarmos esse documento, acho que vamos concluir de maneira adequada o terceiro episódio da série sobre o domingo. E tem tudo a ver com o que estamos falando aqui hoje. O que eles estão dizendo, basicamente, é que o domingo, o dia de descanso das pessoas, não será protegido até que a igreja e o Estado se unam. Até que a igreja seja capaz de controlar o Estado. Veja só, Mackenzie, há quanto tempo, não apenas os adventistas, mas os protestantes, lá no passado, têm alertado sobre esse problema da união entre a igreja e o Estado. E aqui estamos nós hoje, querendo que na próxima administração haja justamente essa união entre a igreja e o Estado. E, segundo eles mesmos, o grande obstáculo para isso é a Declaração de Direitos dos Estados Unidos, que é provavelmente um dos maiores documentos da história da humanidade, com relação à proteção dos direitos individuais. Então, vemos aí que todas as peças estão se unindo. Mas eu digo que essa história de paz é uma utopia. O que de fato isso resultará é uma grande destruição. E eu gostaria de terminar dizendo que não devemos ser levados por qualquer vento de doutrina. Não podemos nos preocupar com a pressão de grupo. Deus sabe o que você precisa antes mesmo que você peça. Não podemos ser enganados por essas ilusões que estão vindo. Eu acrescentei aí na tela o Salmo 28, porque precisamos manter os olhos fixos em Jesus. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Meu coração confiou nele, e ele me ajudou. Portanto, eu me alegro grandemente, e com minha canção eu o louvarei. Portanto, se verdadeiramente cremos nas promessas feitas na Bíblia, nenhum de nós deveria ficar com medo. Não deveríamos ter raiva, não deveríamos fazer revoltas para tirar os homens maus do poder, mas sim devemos guardar os nossos corações e mentes, ainda que nos persigam, para que eles possam ser salvos. Deus nos coloca em situações para que possamos testemunhar para essas pessoas. Nós não achamos que vamos fazer qualquer diferença com a nossa própria força. Precisamos de Deus como nosso guia, como nossa força e nosso escudo. Do contrário, seremos esmagados. Satanás pegaria a nossa natureza caída e simplesmente acabaria com nós. Nós somos vencedores por meio do sangue do Cordeiro, por meio da confiança de que Deus vai nos conduzir ao longo disso tudo. Precisamos nos certificar de que não perdemos o foco e nos concentrarmos demais no mal que está acontecendo. Porque não é essa a questão. O objetivo é ver essas coisas como marcos de referência. E são marcos para avaliarmos onde estamos. E, como você já disse, o Senhor é a minha força para passarmos por esses momentos. Eu espero que as pessoas, após esses 2 episódios, tenham uma compreensão melhor do que é o Projeto 2025, qual é o seu objetivo, no que difere e no que se assemelha a essa agenda atual. Espero que tenham compreendido o que é o dispensacionalismo e por que os evangélicos, que são tão poderosos hoje, estão literalmente rumando para a presidência dos Estados Unidos. Eles têm uma agenda também. Tudo isso está nos mostrando que aquilo que temos mostrado aqui
sobre a unificação da igreja e o Estado, a ascensão do poder cristão, que tudo isso irá em breve, mais cedo ou mais tarde, culminar na volta de Jesus. Mas antes disso, os milagres dentro das igrejas protestantes e durante o aparecimento de Satanás como Cristo, tudo isso vai acontecer. E eu espero que as pessoas, unindo as peças, crendo em nós ou não, possam vir no futuro a entender o que estamos expondo aqui. Que entendam que tudo isso foi tirado da Bíblia, a fonte de toda a verdade. Quanto mais as pessoas virem as coisas se cumprindo, mais você verá que a verdade está se tornando clara e se cumprindo exatamente como a Bíblia previu. Então, por favor, curta e compartilhe este vídeo com seus amigos. Inscreva-se para não perder mais nenhum vídeo. E vá para o adtv.watch para poder estudar essas coisas, salvar marcadores, salvar citações, para poder compartilhá-la com seus amigos e sua família. E, acima de tudo, comece a estudar a Bíblia por você mesmo. Porque você precisa estar ciente das coisas que estão acontecendo e precisa ter uma resposta individual. Se alguém se aproximar de você e lhe perguntar sobre esses assuntos, você precisa ter uma explicação. Nem sempre você vai dizer, ou vai poder dizer, assista esse vídeo. E se eles fecharem os canais e se a censura for mais longe? Precisamos do assim diz o Senhor para tudo o que fizermos. E era assim que os reformadores agiam. Sola Escritura. A Bíblia é a nossa única fonte de autoridade. Vamos debater a Bíblia de maneira respeitosa, de uma maneira cristã, sempre tendo o coração aberto para o Espírito Santo, para que ele trabalhe em nossas mentes e corações. Há pessoas hoje que pensamos que nunca poderiam ser salvas, mas veja o rei Nabucodonosor, o cabeça da nação mais pagã naquela época. Ele vai estar no reino do céu, por causa da misericórdia de Deus. Deus permitiu que ele passasse por experiências que o conduzisse à salvação. Portanto, vamos orar pelos nossos líderes, sejam líderes da igreja, líderes do governo. E, aliás, nós agradecemos muito as orações dos nossos irmãos que nos assistem online. Nós lemos os comentários, então lembrem-se de encorajar outras pessoas que ainda não entendem essas coisas. É verdade que podemos ter diferenças de opinião, mas vamos apresentar os argumentos de uma maneira cristã. Não seja rude com as pessoas, porque pode ser que ela esteja no céu com você. Então mantenha essas coisas em mente, ore por nós, por favor, porque o diabo nunca para de nos atacar, e eu espero que possamos ter mais um episódio muito em breve. Obrigado a você e a cada um que assistiu. Nos vemos no próximo vídeo. Hello friends, we are super excited to be coming to Brazil to be with you at the Terceiro Anjo Camp Meeting in February. We hope to see you there and we can't wait to be with you. Ciao! Olá pessoal, estamos indo para o Brasil. Martin, I'm impressed. I don't know what you said, but I hope people understood it. But in case they didn't, I could just say to them that God willing, we will be in Brazil at the end of February of 2024. So please subscribe to the website, campalterceirollano.com. I don't know whether I pronounced that correctly either. But I'm sure people will understand. But I think they will understand. Thank you and see you hopefully soon. Many blessings. Hello, my Brazilian brothers and sisters. It's Christian Berdal from Shepherd's Call Ministry, and I'm so excited to invite you to Brazil. I'm coming back. There's going to be several of us together, amazing speakers. It's going to be an incredible weekend together, and I'm excited that we're going to be together on February 2024. So make sure that you sign up here so we can let you know when registration begins. Estamos juntos! Hey everybody, it's Scotty Meyer from Little Light Studios, and I am excited to return back to Brazil in February. I hope each and every one of you guys will come out to this because there's going to be some amazing speakers. I'm looking forward to the presentations that we're going to hear, and your mind's going to be blown. We got some new content coming, and so we hope that we will see you guys there in February. Enquanto ele não vem. Hi, I'm Barbara O'Neill, and I'm coming to Brazil in February 2024. You can register by clicking the link below, and I look forward to meeting you then.